Fala, meu povo. Bom dia aí, o pessoal, né, que tá no grupo aí. Vamos dar continuidade aqui à nossa jornada de áudios aí para dicas para concurso, certo? E aí, hoje eu quero falar sobre direito penal, tá certo? Um assunto que quando cai é mais voltado aí à questão dos crimes contra a administração pública. É um assunto, né, que é bastante cobrado, uma vez que quando você vai fazer concurso seja por um município, para o estado ou para a União, ou alguma autarquia, empresa pública, você se torna funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal. Então, primeira situação, você tem que saber o que é funcionário público. Olha só, você tem um título específico no Código Penal, se você abrir aqui no artigo 312, tá certo? O título 11 ele fala dos crimes contra a administração pública. É um título 11 e ele fala dos crimes contra a administração pública. Então nós temos a administração pública e existem alguns crimes que são praticados contra a administração pública dentro desse título. E aí, ele fala o seguinte, então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. O capítulo 1 fala dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá certo? Preste atenção aí, ó. Inicialmente, para você saber quem é funcionário público, você vai para o artigo 327 do Código Penal. Pega o artigo 327, dá uma lida nele, ele vai dizer o seguinte, ó, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego e função. Ou seja, cargo, que são justamente aqueles estatutários, emprego, que são aqueles que fazem concurso público, mas que são regidos pela CLT, e função que vai por exclusão, tá bom? Função que vai por exclusão. Então, observe que mesmo sem remuneração, por exemplo, um mesário, dia de eleição, nós temos o que nós chamamos de agentes honoríficos, que são aqueles que prestam serviços voluntários, como tá certo, jurados. Então, você tem aí função pública. Emprego, você faz, por exemplo, um concurso para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, para a Petrobras, que são empresas públicas, sociedade economista, automaticamente você, para efeitos penais, você será funcionário público nos termos do artigo 327, tá bom? Então vamos lá. Quando você pega esse título que eu estou falando dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, o primeiro crime que eu quero falar com os senhores é o peculato. Observe, o crime de peculato, primeira situação, para você identificar qualquer crime, primeiro você tem que observar a ação nuclear. Todo crime tem um verbo. Todo crime tem verbo. Então o verbo é o que vai distinguir um crime do outro. Se você talvez souber só o verbo, muitas vezes você acerta, mesmo sem saber a redação toda da tipificação que tem lá no Código Penal. Por exemplo, quando você pega o crime de peculato, quais são os verbos? Nós temos apropriar-se o funcionário público, nós temos também que desviar também é outro verbo. Então observe, o funcionário público que se apropria de dinheiro público, funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Esse é o crime de peculato. É o funcionário que tem uma posse de algum objeto, a posse de algum dinheiro e pega para ele. Isso é o crime de peculato, apropriar-se o funcionário público, tá certo? De dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Ou também tem o peculato de desvio, que é desviá-lo em proveito próprio alheio. Então você tem uma pena aí de reclusão de 12 a 30 anos. Quais são os verbos? Apropriar-se um funcionário ou desviar também. Peculato apropriação, peculato desvio, nós chamamos assim. Existe ainda um peculato chamado peculato furto. O que é o peculato furto? É aquele funcionário que, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor, mas ele subtrai ou concorre para que seja subtraído, se aproveitando da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário, tá bom? Isso é o peculato furto. Ele não tem a posse do bem ou do dinheiro, mas ele se aproveitando da função dele, ele subtrai ou concorre para que seja subtraído, peculato furto. E por fim você tem aí o peculato culposo. O que é o peculato culposo? Digamos que você foi aprovado no seu concurso público, automaticamente você
tem lá a chave de uma repartição. Você esquece aberta lá a repartição que você é responsável por fechar, e um indivíduo, um funcionário público, alguém, sei lá, entra lá e subtrai qualquer bem lá da sua repartição. Você cometeu o crime de peculato culposo, tá certo? Ou seja, você concorreu, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. O elemento chegou lá, entrou na sua repartição, pegou algum objeto lá da repartição, levou, então você comete crime de peculato culposo. E a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Lembrar que no peculato culposo, e é só no peculato culposo, não tem no doloso, se você reparar esse dano, que a administração, você reparou o dano, até a sentença penal é recorrível, diz o quê? Se a reparação precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ou seja, não tem mais punição para você. E se for posterior à sentença, vai reduzir a pena pela metade, tá bom? Então, primeiro crime, peculato, é um crime tranquilo, você observa que é o funcionário que apropria-se, o funcionário que desvia valor, dinheiro ou qualquer outro bem imóvel público ou particular. Aí você tem o peculato furto, que é justamente o funcionário que, se valendo da qualidade, embora não tenha a posse, subtrai o concorre para que seja subtraído. Peculato culposo, né, que é quando você concorre culposamente, e ainda tem o peculato, cadê aqui? Peculato culposo. Aí o peculato apropriação, que é apropriar-se, e o peculato desvio, tá bom? Essas são as modalidades do peculato. Outro crime também que eles gostam muito é o crime do artigo 316, crime de concussão. Meu amigo, quando você fala em crime de concussão, o verbo é exigir. O funcionário público, ele exige. Funcionário público, ele exige. Como é que diz o tipo? Verbo do crime de concussão, exigir. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função. O cara não precisa estar trabalhando fora da função. Ou antes de assumi-la. O cara passou no concurso, já começa a dar carteirada antes de assumir a função. Mas em razão dela, da função, vantagem devida. O crime de concussão, o verbo, observe, tem o verbo exigir. Se for crime contra a administração, você logo associa ao crime do artigo 316, que é a concussão, tá bom? Concussão, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função se assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, tá bom? Aí você tem uma reclusão de 2 a 12 anos, tá bom? Isso é o crime de concussão. O verbo de concussão é exigir. Logo em seguida você tem a corrupção passiva, também é um crime bastante cobrado em provas. A corrupção passiva você vai encontrar no artigo 317, ele fala, são basicamente 3 verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. O crime de corrupção passiva é o crime praticado por funcionário contra a administração. Aquele funcionário público que solicita, ou funcionário que, sem dizer nada, só recebe, ou funcionário que aceita promessa de vantagem devida. Você tem o artigo de corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Isso é o crime de corrupção passiva, tá bom? Reclusão de 2 a 12 anos. Corrupção passiva. Se liga nos verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. Como eu te falei, muitas vezes você acerta o crime só sabendo os verbos, corrupção passiva. O funcionário público que solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem devida, tá bom? Vamos adiante, meu povo. Você tem a corrupção passiva, tá ok? Aí depois você tem a prevaricação. Prevaricação, você tem no artigo 319. Muita gente acha que é só deixar o funcionário de fazer. Não é. O que é que tem na prevaricação? Diz o seguinte, o funcionário público que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na prevaricação você tem verbos: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição de lei. E agora você tem aqui, que sempre cai, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é a prevaricação. Cuidado, tá bom? Não vá confundir a prevaricação com a corrupção. Não vá confundir a prevaricação com a corrupção passiva privilegiada. Pois bem, veja só. Quando você fala em prevaricação, você tem
satisfazer o interesse do sentimento pessoal. Você retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você tem um interesse, você tem um sentimento pessoal. Já na opção passiva privilegiada, que está no artigo 317, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Cedendo a pedido ou influência do outro, tá bom? Ou seja, o funcionário público, ele deixa de fazer a coisa porque alguém ligou para ele só, isso aí é meu colegado, é meu amigo, tá bom? Isso é corrupção passiva privilegiada, diferente da prevaricação. Na prevaricação, você tem, no artigo 319, você vai retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, tá bom? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, você vai retardar ou deixar de praticar indevidamente ou praticar contra disposição, praticando uma infração funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Cuidado com isso aí, meu amigo, tá bom? Não vá confundir, não. Tá? Prevaricação, você tem um interesse ou sentimento pessoal. A pena da prevaricação é de 3 meses a 1 ano e multa, tá bom? Prevaricação. O que mais temos aqui? Vamos lá? Deixa eu ver aqui outro crime bom para a gente falar aqui, ó. Nós temos ainda outro crime que a galera procura confundir muito, é o crime do artigo 333. Ó. Se você pegar o crime do artigo 333, fala da corrupção ativa. Aqui nós já estamos falando dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Já é o outro título. O artigo 333, ele cai muito também em prova, que é a corrupção passiva ou corrupção ativa. Preste atenção, ó. Assim como o funcionário público que solicita ou recebe ou aceita promessa de vantagem devida, nós temos o artigo 333, que é o particular, que oferece ou promete vantagem devida a funcionário público. Então, de novo, na opção ativa você tem os verbos oferecer ou prometer vantagem devida. Você oferece, tá certo? No momento que o cidadão oferece algum valor ou faz alguma promessa de vantagem devida a funcionário público, para que ele faça ou deixe de fazer algo, para determiná-lo a praticar, obter o retardado de ofício, o cidadão comete um crime de reclusão de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. Ou seja, você é o cidadão, você ofereceu, você prometeu, você vai ser preso em flagrante, e ao ser preso em flagrante, você vai passar pela audiência de custódia porque você ofereceu alguma vantagem devida. Porque a pena é de 2 a 12 anos. Ou seja, o delegado não arbitra fiança. Não vai para o juizado especial. É uma pena altíssima aqui, tá bom? De 2 a 12 anos a pena da corrupção ativa. Quais são os verbos da corrupção ativa? Oferecer, prometer vantagem devida a funcionário público para praticar, para determiná-la a praticar ou omitir o retardado de ofício, tá bom, meu povo? Então, esses daí são os crimes que eu queria falar com os senhores. De novo, ó, prevaricação, concussão, corrupção a passiva e corrupção ativa. Eu acho que são esses, tá bom? São os crimes que eu queria falar com os senhores. Eles caem bastante aí em provas de concurso. De novo, ó, só para a gente finalizar aqui, no artigo 312, que fala do peculato, você vai ler, ele vai ler, apropriar-se o funcionário público de valor, dinheiro ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse, ou desviá-lo em proveito próprio alívio, tá bom? Aí você tem o peculato furto, que o cabo aqui não tem a posse, tá certo? Não tem a posse, mas aí ele, valendo da facilidade, ele subtrai o concorre para que seja subtraído. Tem ainda o peculato culposo, que é você foi negligente e acabou não fechando a porta, alguém foi lá e pegou, tá bom? No peculato culposo, lembrar que se você repara o dano antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, você não vai ser punido. Mas se for posterior à sentença transitou em julgado, automaticamente você tem a pena reduzida da metade. Isso aí é bom, vez ou outra, cair em prova. A concussão, verbo, você tem que estar ligado no verbo. Concussão é exigir, meu amigo. Exigir, tá bom? Para se ou para o direito ainda que fora da função, você tem que assumir a reclusão de 2 a 12 anos também, tá bom? O funcionário público, ele exige. Ou você me dá X reais, ou já era para você. Ele está exigindo. O funcionário público exige, tá bom? Já na opção passiva, não. O funcionário público, ele solicita ou recebe.
Tá bom? Aquele cara é educado, não, daí, rapaz, tal. Ele só solicita ou recebe. Ou também, mesmo sem falar, ele só aceita a promessa. Ó, rapaz, amanhã eu passar e te deixar alguma coisa. Ah, tá bom, vai lá. Isso é corrupção passiva. Ele, o funcionário público que solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem devida, tá bom? E também tem a prevaricação, que é justamente o funcionário que retarda ou deixa de praticar indevidamente ato do ofício ou pratica contra a disposição expressa dele para satisfazer interesse. Cuidado, ó, tiver isso aqui, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tem que ter essa finalidade. Tem que ter essa finalidade. Porque se não tiver, não é prevaricação. Ah, o cara é desleixado. Aí é uma questão administrativa, não tem nada a ver com penal. Agora, o cara fez, retardou, deixou de praticar indevidamente ato do ofício, o cara é teu, não gosta de você, é teu inimigo, né? Aí você chega a repartição, o cara te vê lá e te deixa lá no chá de molho. Ou seja, ele está satisfazendo o interesse ou sentimento pessoal. Tem raiva de você, tem ódio, isso é prevaricação. Agora, o fato de estar lá um outro funcionário, tudo lá conversando entre eles, sem querer atender ninguém, se não tiver interesse ou sentimento pessoal, não é prevaricação. Aí entra na questão administrativa, abre um processo contra o cara aí, tá bom? Mas não é prevaricação. Cuidado com isso aí, tem essa finalidade. Satisfação de um interesse ou de um sentimento pessoal para ser prevaricação, artigo 319. E por fim, você tem a corrupção ativa. Não confunda a corrupção passiva, que é o funcionário público que solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem devida, com a corrupção ativa, que é o funcionário público que é o particular. Artigo 333 é o particular que oferece ou promete vantagem devida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardado de ofício. Cuidado com a questão de prova, que fala o seguinte: determinado servidor solicitou um valor de R$ 100 para deixar de fazer algo. Que crime ele cometeu? Corrupção passiva. O cidadão, sem falar nada, apenas entregou o valor. Que crime o cidadão cometeu? Nenhum, nenhum. Porque o cidadão só entregou, ele deu. Mas se o cidadão chegar e oferecer, ou se ele prometer vantagem devida, comete o crime do artigo 333 do Código Penal, meu amigo. Cuidado, dá uma lida aí, direito penal, massa demais, tá bom? Forte abraço aí, bom dia a todos, e se Deus quiser, não, a gente vai continuar nossa jornada aí. Até mais, pessoal.